tem nada assim não. À tarde, não tem nada assim não. A gente diz ou bom dia ou boa noite. Quando a gente se encontra pela primeira vez é sempre boa noite, namastê. Voltando à doença mental e o estado mental, eu acho que ainda tem alguma dúvida sobre isso, a questão de uma doença mental e o estado mental. E como abordar a questão das doenças mentais unilaterais. Os sintomas de doenças mentais, assim como qualquer outra doença física, são sintomas da doença. Então a gente precisa conhecer qual é o sintoma da doença. Por exemplo, depressão, ansiedade. Todo mundo sabe como é que funciona a ansiedade, como é que funciona a depressão, mas nem todo mundo conhece bem a esquizofrenia. Ou, por exemplo, a psicose maníaca depressiva, depressão bipolar. A gente sabe que há alguns sintomas que são comuns a essas doenças. No caso da esquizofrenia, podem ser alucinações visuais, auditivas, até de olfato. Problemas no processo mental, no processo de pensamento, né? Confusão. Em alguns casos, como por exemplo de demência ou mal de Alzheimer, que não são doenças mentais clássicas, mas que acometem o cérebro, é possível a gente identificar sintomas como esquecimento, perda de memória, fraqueza da memória, que são sintomas comuns a pacientes de Alzheimer e de demência. Então, quando a gente trata esses tipos de paciente, a gente não toma esses sintomas como fraqueza de memória, por exemplo, esquecimento. A gente não toma esses sintomas. E, em poucas palavras, a abordagem de tratamento de doenças mentais unilaterais é o seguinte: primeiro, trata-se de uma doença mental, então a gente tem que dar atenção ao oposto, que são os sintomas físicos. Eles têm que ser característicos, devem ser muito, muito importantes, devem ser intensos e permear todo o caso. E também a gente tem que ver o nível do miasma. Em alguns casos podem ser ciscósicos ou sifilíticos. Em alguns casos psicósicos são sifilíticos, podem ser também sifilíticos e psicósicos. Então, nas doenças mentais a gente dá atenção aos sintomas físicos e nas doenças físicas a gente dá atenção e importância aos sintomas mentais. Isso não quer dizer, no entanto, que a gente deva ignorar os sintomas mentais nas doenças físicas, nas doenças mentais, e nem os sintomas físicos nas doenças físicas. Não. Se a mentalidade original do paciente está disponível, ou se houve uma mudança na disposição, e essa mudança é conhecida, está disponível, e ela é bastante característica, e você está segura, se os mentais estão lá, se você tem certeza que aquilo faz parte do sistema da doença mental, então você toma isso também. Agora, lógico, agora, os gerais fortes característicos e físicos, eles são importantes em qualquer tipo de doença, seja ela mental ou física. A observação, como a gente sabe, tem um papel muito importante.
independentemente do tipo de doença, seja ela física, mental, sórica, ciscósica ou sifilítica. Perdão, sicósica. Então, quando a gente pega ou toma os sintomas objetivos, há chances, de que a gente faça um erro à hora de interpretar os sintomas, mas essa chance é menor, porque é uma coisa que você vê, está ali na sua frente. Então, dessa forma, você não erra ao interpretar um sintoma objetivo, que está ali, que você pode ver, que você pode sentir. É uma observação, você está ali não somente vendo o paciente, mas também percebendo o paciente nessa observação. Então, o resultado é que as chances de você errar na interpretação dos sintomas diminui. E é por isso que a gente precisa dar tanta importância aos sintomas. E eu espero que isso agora tenha ficado claro, pelo menos para os fins desse caso. Sempre que vocês virem uma doença mental, vocês pensam em sintomas físicos. Quais são aqueles sintomas físicos importantes nesse caso? Não havia algum transtorno, mas você deve se perguntar, será que existe algum transtorno sifilítico? Por exemplo, antecipação, por exemplo, nervosismo por causa de um fracasso numa entrevista de emprego, não é algo sifilítico. Houve alguma mudança característica na disposição mental? Sim. O paciente agora tem mais raiva, ele está mais teimoso. Sintomas característicos fortes da natureza original do paciente. Sim, nesse caso, ele era, sim, raivoso e tinha essa teimosia, era teimoso. Então, eram a mesma coisa nos dois momentos, né? A natureza original já tinha essa raiva e a teimosia, e agora ele tem ainda mais raiva e tem ainda mais teimosia no estado de doença, na doença. Então, é importante notar isso. E também, há algum sintoma físico característico? Nesse caso, se houver, você toma também. Eu também, muitas vezes, não consigo identificar, às vezes. Muitas vezes, quando o paciente me diz que acorda durante o sono, que acorda assustado, eu concluo que costuma ser por causa dos medicamentos que acabam atrapalhando o sono e fazendo com que ele acorde. Aí, um belo dia, me ocorreu que o que ele estava me dizendo era muito importante. Ele estava me falando de um sintoma definitivo ali. Ele estava sofrendo espasmos também, é uma coisa que ele não tinha me dito, então, justamente por causa da existência desses espasmos, não podia ser um medicamento. Eu cheguei a essa conclusão. Alguns desses transtornos sifilíticos a gente já discutiu, há alguns, né? Pode haver mais, né? Esse aqui são uma lista não exaustiva. Então, esses aqui são os mais importantes, né? Você tem que ver. Se eles estiverem presentes, aí você tem que dar muita atenção. Outro lembrete dos transtornos DI é o seguinte. Principalmente nos casos sifilíticos, ou em casos psicóticos ciscósicos crônicos, aí os sintomas devem ser mais recentes e depois do transtorno DI, os pacientes miasmáticos não devem mudar. E aí é relevante, e aí passa a ser importante, e aí sim você deve receitar o remédio. E se você tiver um paciente que tem um transtorno sórico e agora ele evoluiu para um miasma sifilítico, com sintomas sifilíticos, e o transtorno DI ocorreu há 10, 20 anos, então a gente conclui que não é algo importante, que é algo que não deve ser considerado na hora de receitar. Algumas pessoas acham que a gente deve incluir e tomar os transtornos DI, outras pessoas dizem que não. Então a gente não deve considerar, não deve tomar se for algo muito antigo. Número 2, se o miasma do paciente mudou. Se você tem um paciente sórico ou psicósico e agora
o paciente evoluiu para um miasma sifilítico, aí, nesse caso, você não deve dar importância ao transtorno de. Se for coberto pelo remédio, ótimo, não tem problema nenhum. Mas se não for, você pode desconsiderar. Então, os transtornos sifilíticos são muito poucos. E se o miasma do paciente não mudar, se ele ainda estiver sórico, por exemplo, aí sim o transtorno de é de grande importância, de suma importância. Agora, se o miasma tiver mudado, aí a importância do transtorno de acaba caindo, acaba não se tornando tão importante. E o transtorno de não deve ser, de acordo com o que escreve o Hahnemann, ele diz que, por exemplo, se eu tive um problema há 10 anos e depois eu tive artrite por causa de algum problema, ou se eu fui exposto a gases, por exemplo, nocivos há 15 anos, isso não é mais relevante hoje em dia. Ou se a pessoa se molha na chuva e depois, 10 anos depois, tem artrite, isso não é relevante. Agora, no caso de um choque repentino, num caso de um medo repentino, de um susto, de um medo súbito, aí sim, se esse medo perdurar até hoje em dia, aí você leva em consideração sim o transtorno de. Então, são transtornos de raiva ou de uma tristeza simples. Todos esses sintomas só são importantes nos casos ciscósicos e sóricos. Agora, os transtornos de raiva, de aborrecimento e de violência na forma de destruição, né? Destruição é um dos principais, é o principal sintoma de miasma sifilítico e é um dos sintomas que deve melhorar com o tratamento, principalmente na esfera mental, quanto também na esfera corpórea. Então, essa violência, né, traz uma destruição para a mente e para o corpo que deve melhorar com o tratamento. Então, transtornos de raiva, de aborrecimento com violência. Então, isso é importante. Também transtorno de alcoolismo crônico e dipsomania, que são aqueles pacientes que já bebem há anos e anos, todos os dias. Isso é importante porque o álcool acaba gerando mudanças tremendas no corpo. Inclusive pode resultar em mudanças genéticas no corpo. Não causa só a patologia, mas também mudanças genéticas. E também transtorno de vergonha e sintomas mentais e físicos. Então, se depois desse constrangimento, desse transtorno de constrangimento, houver sintomas mentais, aí você tem que tomar isso também, é muito importante. E como eu disse, também um medo súbito ou algo que resulte em choque do paciente, por exemplo, um medo ou um susto grave. Só medo é psicósico. Agora, quando isso resulta em choque, aí a conclusão é que é sifilítico. Lembrem, eu falei de um caso de uma menina, uma jovem que sofria de hipotiroidismo e autoimune, e ela tinha apenas 10 anos quando ela teve um caso severo de hipotiroidismo, porque a prima, que era muito próxima, tinha morrido num terremoto, e quando ela ficou sabendo da morte da prima, ela entrou em choque. Ela não chorou, não falou, não fez nada por um período de 3 dias. Durante 3 dias ela ficou sem chorar, sem falar, e depois desses 3 dias, ela começou a chorar, e aí ela não conseguia mais parar de chorar. Ela chorou por 3 dias seguidos. Então, essa é a questão do choque. Uma rubrica que tem esse transtorno do choque é mental e ele deriva ou do medo ou do susto que resulta em choque. Também de desapontamento, de frustração com o amor, por exemplo.
e esse transtorno acabar gerando raiva. Por exemplo, meu namorado me traiu e agora, se eu ouvir em algum local, eu vou matar esse cara. Eu vou cortar ele em pedacinhos. Isso seria um transtorno de desapontamento, né, onde a pessoa está triste e tem um surto violento, um surto de raiva. A reação é: eu vou matar esse cara e depois eu vou me matar. Algo nessa linha, né? Então, se alguém fala isso, então o transtorno é sifilítico. Agora, se alguém diz: ele me deu pé na bunda, agora eu estou triste, eu não consigo mais confiar em nenhum homem, eu não sei mais o que fazer, eu nunca mais vou ter namorado, não quero mais ser namorado. Não, isso não é um caso sifilítico. E sim psicósico, porque daqui a 2 meses essa pessoa vai estar com outro namorado ainda melhor, muito melhor. Vai conhecer andando pela rua. Então, essa é a diferença. Isso é o que a gente vê nos filmes, né? A gente vê isso nos filmes, né? Que onde o namorado, a namorada, fica perseguindo o outro, né? O stalking em inglês, né? Perseguição. E então houve aí uma ruptura, né? Eles terminaram o namoro. Só que um dos dois não quer mais abrir mão daquele relacionamento e aí fica perseguindo o outro. Então, por exemplo, a namorada, a ex-namorada, vai para o trabalho, o namorado está ali esperando lá de fora. Quando ela vai comer no restaurante, por exemplo, ele está lá perseguindo ela. Isso seria algo sifilítico. Seria um caso sifilítico porque as pessoas não conseguem abrir mão. É aquele desejo incontrolável de estar ali apegado a outra pessoa. Essa menina que a prima morreu, foi um choque por má notícia, por medo, por susto? Foi choque por quê? Because she was very close with him. They used to play. E porque eram muito amigas, né? Elas, perdão, era um homem. Agora ele falou o sexo do primo, era um primo. Eles brincavam juntos, eles tinham um apego muito forte. Muito embora eles morassem em lugares diferentes, eles conversavam sempre pelo telefone. Sempre que tinha férias, eles passavam as férias juntos. Ou ele ia para a casa dela, ou ela ia para a casa dele. Então eram 2 primos muito próximos. Então ela, quando ficou sabendo que tinha acontecido a morte, perdão, quando ele ficou sabendo que tinha morte, não, foi ela ficou sabendo que a 1000 km de distância tinha tido um terremoto, e aí não milhares, mas centenas de milhares de pessoas tinham morrido naquele local em 2001, né? Foi no estado de Punjab, foi um terremoto horrível, mais de 100 mil pessoas morreram. Então, quando ela ficou sabendo que tinha acontecido e que o primo era uma das vítimas, uma pessoa tão próxima dela, isso trouxe um choque, isso causou um choque, porque ela não esperava, foi uma coisa repentina. Então a reação dela foi de choque, ela entrou em choque, em um estado catatônico, ficou sem falar, ficou sem chorar durante 3 dias. Não comeu, não falou, não chorou, durante 3 dias. E aí depois desses 3 dias, a família ficou muito assustada com aquilo, né? Eles tentaram suscitar algum tipo de reação dela, né? Falavam com ela, e aí finalmente ela começou a chorar. E quando ela começou a chorar, aí passou a ser um choro incontrolável. Ela não conseguia mais parar de chorar. Ela ficou chorando por 3 dias, chorando copiosamente, dia e noite. Então, 2 extremos. Vocês veem a reação aqui? Quando ela entrou no choque catatônico, foi uma reação extrema, e depois, quando ela passou ao choro, também foi outra reação extrema. Então, é um caso de choque. Deu para entender? Porque, assim, o choque eu entendi. Agora, assim, como buscar na linguagem repertorial esse choque causado? Foi por uma má notícia, foi por medo, foi por susto? O que detonou nela o choque? The death of the person. A morte do primo. É transtorno de choque mental mesmo.
É isso, transtorno de choque mental. Está aqui, inclusive. Aqui, ó. Transtorno de choque mental. A rubrica é essa, é transtorno de choque mental. Muitas famílias, ácido fosfórico, nítrico, várias outras famílias. Não foi susto, não, foi choque. Transtorno de choque. Não medo, choque. Tá faltando uma palavra aqui, devia ser choque mental, né? Mental shock, ailment for mental shock em inglês. Transtorno por susto ou por medo extremo, ainda tem uma rubrica, uma sub-rubrica em choque. Yeah. Não. Com um único remédio. Transtornos por... No, not single remedy, no. Não, com único remédio não. Please. I didn't understand your question. Ele não está conseguindo entender a pergunta. This is the symptom. Yeah, this is the rubric. Ailment from shock mental. Yeah. Yes. Oh, sorry. Just a minute, please. If I take this another. Se eu tomar outro, não. No. Right here with shock. Yes. Medo, susto com choque. Sim, só um remédio. Sim. Não tem problema não, tá ótimo. É sifilítico. Como eu disse, os remédios sifilíticos, as rubricas sifilíticas têm poucos remédios. Só um. O que ele está dizendo é que essa rubrica aqui que vocês viram, transtorno de medo, o susto em choque, só tem um medicamento. Um remédio. Tem alguns que tem vários. Eu falei que no caso das rubricas sifilíticas são menos remédios disponíveis. Existe a rubrica Ailments from Sexual Abuse, né, being rapid. Mas aí será que não é mais importante a reação do paciente? Porque numa determinada circunstância dessa pode ter uma série de reações, né? Por exemplo, se uma pessoa teve abuso, eu posso pegar essa rubrica? I can't. Tá Yeah. funcionando? Okay, please, repeat what you said. É o seguinte, na rubrica Ailments from Sexual Abuse, being rapid, quer dizer, não seria importante mais a reação? Porque, por exemplo, essa rubrica, no caso de um abuso, eu uso uma rubrica dessa ou eu vou procurar a reação do paciente? No, reaction of the patient is always important. A reação do paciente é sempre importante. Você sempre tem que ver a reação do paciente. E isso vai decidir. Vamos dizer, alguém é estuprado. Aí não tem nenhuma reação. Simplesmente fica quieta, né? Não reclama, se introverte, não fala sobre isso. A reação é diferente. E vamos dizer que, aqui nesse caso, ela fala, ok, eu vou me vingar de todos os homens. Ela começa a carregar um revólver, uma arma, e se alguém tentar tocá-la, ela vai cortá-lo, né, com a faca. Aí seria outra reação. Sim, o ato em si é sifilítico. Então, por isso que é sifilítico, esse transtorno de... Mas a reação também tem que ser vista. Se você tiver um remédio aqui, que assim, introversão da pessoa, e você acha em que você vai achar um remédio em que tem essa reação, né? Algumas pessoas jamais falariam sobre isso. Então você vai ver que esse remédio está presente, porque seria esse envergonhamento, esse constrangimento, né? Sim, a reação é sempre importante, seja psicótica, psicósica ou sifilítica. Então, transtorno por ou de fúria, isso significa que transtorno de significa que essa fúria está causando problemas para ela. Então, depois dessa raiva e dessa fúria, ela desenvolveu um problema.
É isso que significa transtorno de. Depois ela teve um choque, ela desenvolveu um problema. Então, diabetes começou depois que eu sofri um choque. Minha hipertensão começou porque eu me irritei com alguém e descontrolei. Né? Por causa disso eu tenho hipertensão. Então, seria transtorno de, né? Então, você tem alguma coisa, você passa a sofrer de alguma coisa por causa disso, né? Seja violência, por exemplo, realizada por você ou sobre você. Transtorno, tá? Transtorno de violência ou transtorno de ou por fúria são termos que significa que ou alguém foi violento com você, ou você foi violento com outra pessoa. Pode ser as duas coisas. Espero que tenha ficado claro. A questão do tempo que o senhor falou, se não tomaria, por exemplo, a questão do abuso, muitas vezes ocorre na infância. Aqui no Brasil a gente vê isso com frequência. O abuso ocorre na infância, mas nós estamos atendendo a pessoa agora adulta. No caso de sífilis, nós deveríamos tomar ou não esse? Suppose you are seeing the patient, it was Tá. O abuso foi na infância com 10 anos de idade. E agora a senhora está atendendo um paciente com 40 anos de idade. Eu acho que não haveria tanto impacto, não causaria tanto impacto. Mas, se o abuso sexual foi prolongado, que durou 3 anos, 4 anos, 7 anos, né, causado por um dos parentes e tal, então, em função desse tempo prolongado, então, essa moça ou essa senhora não quer nem olhar para a cara de homem, ela odeia homem. Ela tem um ódio profundo por homens, seja pai, seja irmão. Não é só namorados, ela tem o ódio de todos os homens, né? Seja qual for a posição dele na relação familiar dela. Tá. Não, mas, por exemplo, se houve um abuso que aconteceu na infância, eu nem lembro mais, né? Mas tá, tudo bem. Depois disso, eu me casei, tá tudo bem. Então, como eu disse, você tem que usar o seu senso comum, Isso é relevante? Esse fato é relevante? Você acha que os problemas ou as doenças das quais ela sofre hoje em dia, de alguma forma são ou foram impactadas por esses incidentes? Se aconteceu há muito tempo no passado, então não. Ou se foi tão grave que deixou um impacto, sim, então seria. Certo? Então, é por isso. Se for muito antigo, não. Recente, ou mais grave, ou mais intenso, deixando um grande impacto na sua constituição? Sim. Tá, esse é só um exemplo para falar sobre esses transtornos de sifilíticos. Então, vamos ver a cura desse moço. As luzes aqui na frente, por favor. Tell me, how are you feeling? Wonderful. Speak loudly. Yes. Muito bem. E como eu já falei para vocês, a primeira palavra que sai da boca do paciente é muito, muito, muito importante. Quando você estiver tomando o caso, a primeira palavra que sai da boca do paciente é impaciente. É importante. Então, durante o acompanhamento também, a qualquer momento, a primeira palavra que o paciente fala é muito importante. Vamos observar aqui. Ainda está escuro, né? Tá? A pele está escura, um pouquinho suada, né? Um pouco de suor aqui. Tell me, so you are feeling wonderful now? Absolutely okay, no problems. No thoughts, no anger, nothing. nothing. No thoughts. Nada, sem pensamento, sem raiva.
quando eu falo sem raiva, It's not as if it's not at all. tá, não é que não tivesse raiva nenhuma, mas ou seja, quando eu falo sem raiva, eu estou me referindo a um excesso de raiva. Energetic. Okay. Eating Fresh, Ele está bem disposto, né, com muita disposição, com energia. As respostas continuam monossilábicas. Apetite está bom. movements are good. Motions are Intestino está bem, regular. regular. Passing motions. Okay. Sleep is good. Only for 2 days. says sleep is very good, but last month Ele falou, o sono está bom, mas no mês passado eu tive 2 dias em que eu passei acordado. Why it was less? Any particular reason? Eu não sei. Ele não sabe, né? Então, 2 dias no mês anterior, ele não dormiu tanto. Energia está boa? even at that time, Mesmo naquela época, apesar do fato de que eu não dormi tão bem, né, por esses 2 dias, meu nível de energia, disposição estava bom, eu não estava cansado. Mesmo quando eu estava dormindo menos, eu estava com uma boa nível de energia. patient on his own will tell you. Olha só, o paciente vai dizer para você, por ele mesmo, pois não, doutor, a minha dor no joelho, né, eu acho que está um pouquinho pior. Mas, apesar dessa dor no joelho, eu consigo fazer mais trabalho, né, trabalhar mais, eu consigo andar, eu saio para fazer caminhada, apesar da dor no joelho, eu fico em pé o dia inteiro e consigo, né, lidar com isso. Então, a gente não tem que alimentar ou induzir o paciente. Eles mesmos falam por si só. Então, muitos pacientes For 1 or 2 days only. falam exatamente o que eles estão sentindo. No? Before you had a problem in sleeping, no? Então, antes você tinha problema com o sono. Ele falou, sim, mas isso era antes, né? Eu já tinha quase esquecido, né? Você que está me lembrando. Yeah, before when you started the treatment. Then he said, I came to you. When I came Quando eu vim, né, para o senhor me atender, eu tinha problemas de dormir. What can I was thinking too much at that time. Eu estava pensando demais naquela época, muitos pensamentos. all the business starts only. But you could not do your business, no? And you, He was trying for those interviews, he could not pass that. Ele estava tentando fazer aquelas entrevistas, né? Não estava conseguindo emprego. Então aí ele tentou criar um negócio para ele, né? Mas could not mesmo study, no? assim ele não conseguiu, né? Começar o negócio dele. Ele não conseguia estudar, não conseguia concentrar. A memória tinha ficado fraca, Now you né? are doing all your Fraco de activities. memória. Studying how many hours a day? Acha. Now he's studying back, he's studying 3 hours a day. Agora ele consegue estudar 2 a 3 horas por dia. Antes ele não conseguia. College, no, some? Intermediate college you're going now. So now what happened? Então agora, Not get a o job que as a acontece? Como ele não conseguia um emprego como engenheiro, ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele foi para esses colégios comunitários, né, que é um curso universitário de 2 anos, né? Eu solve and to guide the students and solve
conseguir um emprego ou uma posição lá como consultor, né, de alguma forma, para ajudar os alunos a resolverem os seus problemas, né? Ele foi aceito como palestrante ou tutores, eles são chamados de tutores. Então, eles trabalham nesses colégios comunitários, esse curso universitário de 2 anos, né? E aí ele aconselha os alunos, ajuda os alunos com as dificuldades que eles estejam enfrentando. E antes disso, você não conseguia. So you could not study, you could not go to college. And then now again you have started college. Since how many months you are going to college? Há quanto tempo você está trabalhando lá? Já tem 4 meses, né, que ele começou a trabalhar. Então, em casos mentais, é muito importante esse aspecto de trabalho. Você consegue estudar? Você consegue se concentrar? Sim, sou capaz de estudar, de concentrar, de trabalhar. Eu trabalho, já arranjei um serviço, já tem 4 meses. Antes e agora, né, se a gente for comparar, tem uma grande melhoria das minhas atividades. Mas, na realidade, eu estou trabalhando numa área para a qual eu não fui qualificado, né? Eu estou fazendo um trabalho que não é da minha área de graduação. Ainda assim, enquanto eu leio, ainda tenho algumas dificuldades de entender o conceito, né, os conceitos básicos. Ainda tenho dificuldade na leitura, principalmente porque, na verdade, ele tem que ler algumas coisas e passar a explicação para os outros alunos, né, na universidade onde ele está trabalhando. Não seria bem universidade, seria tipo uma faculdade. Então, a memória voltou. Ele diz que era bom de matemática, por isso que ele se tornou engenheiro, né? Ele se formou em engenharia. Então, nessa faculdade tem cursos de matemática e eu estou lá como tutor para resolver as dúvidas dos colegas, dos alunos. Todos esses conceitos básicos que eu já conhecia, ainda não consegui me relembrar de todos. Agora, o que acontece é que, recentemente, todo o material que eu estou lendo agora, eu consigo me lembrar, né? Agora, os conceitos básicos estão lá na cabeça, mas ele não consegue se lembrar deles. Eu não consigo pensar na aplicação de, vamos dizer, de um problema que eu esteja lendo. Ou seja, conceitos mais complexos, ele não consegue captar, compreender, apreender. But what about all those you used to hear some noises, you should hear somebody's talking to you? Sem barulhos, sem alucinação auditiva, sem ouvir vozes. Você não está tendo mais pensamentos ruins? Eu só estou pensando agora na minha educação, no meu trabalho, o que eu vou ensinar para os alunos. Nível de energia está bom, você está ativo. Intestino funcionando regularmente. Está tomando algum remédio? Algum outro remédio? Então, ele... Nos primeiros 6 meses do meu tratamento, ele ainda estava tomando aqueles remédios alopáticos,
né? Se ele parasse, o sono começaria a ter problemas, né? Agora ele conseguiu interromper esses remédios alopáticos. Já tem 6 meses que ele não está mais tomando nenhum remédio alopático. Also some medicines? Which one what you are taking? Still taking the Dicorette. Ele ainda está tomando aquele Dicorette. Esse Dicorette ele continua tomando. Aí eu falei, não, você não precisa mais, você pode interromper. Havia um pouco de confusão mental ainda, mas eu recomendei a ele que Different medicines, no? parasse de tomar. Antes ele tomava 2 ou 3 remédios, né? Agora ele só toma o Dicorette por conta de algum nível de confusão mental, mas eu já recomendei a ele que interrompesse. Also Dicorette and there was another medicine. That you have totally stopped. And Dicorette also you have reduced the dose, no? E o Dicorette você está diminuindo a dose, né? Only once a day. Now also you are taking once a day. Agora você está tomando só uma vez por dia. Você está tomando a dose total ou meia dose? Tá. Não. No. You don't have to, just because you have taken the medicine, you don't have to take it. He said, Ele diz I have bought already que 6 months of medicine. eu já comprei estoque de 6 para 6 meses, né, desse remédio. I bought already Então, eu já comprei remédios para 6 meses. Eu comprei, tipo, no atacado, né? Eu tenho 6 meses de remédio ainda lá em casa, né? Aí eu falei para ele, não. Você não precisa disso. at the father. Olha o pai. See all the Olha o tempo todo, como que ele está se mostrando. still. Absolutamente imóvel. Não fala nada, não falou nada. Not a single word. Nenhuma palavrinha. Nenhuma expressão. And see the son. E o filho, também com o braço cruzado, As if é como older version. se ele fosse uma versão mais velha, né? Então, quem sabe daqui a 20 anos ele vai estar igual ao pai. Exatamente a mesma coisa, Same genes. né? Mesmos genes. Okay? Because you don't need it. Não, você não precisa, você não precisa. Okay, what about your anger? E a raiva? Sure, not angry. Certeza? Não tem mais raiva? Not hitting anybody. Not fighting with anybody in the Você não house. está mais brigando com ninguém em casa? Não está brigando com seu pai? Listening to father, you are obeying Está your father. ouvindo seu pai? And Prestando atenção nele? teachers and everything. Também seus professores, obedecendo a mãe, o pai, os professores, todo mundo. Então, a entrevista inteira, né? Yeah, sim, senhor. Não, senhor. Ha, em hindu, significa sim. Ha. Então, toda vez que você, né? H-A, ha. Significa sim. Então, o tempo todo. Tá bem? Aí, mexendo a cabecinha, né? Para um lado, para o outro. You decide if I am okay or not. Yes or no. Tá. Tipo assim, doutor, você que decide se eu tô bem ou não, tá? A decisão é sua. Okay. They are happy with you, your family, they are now happy with you or no? Todo mundo feliz com você, a família, todo mundo? Ninguém tem nenhuma reclamação, sem reclamação. E o pai? Vamos observar o pai? Não fala nada. Toda vez que ele vem com o filho, ele não fala nada. Tá tudo bem? Querem ver mais? Ou já deu? Tell him to say something and translate. How is he feeling? Como que ele está se sentindo? Você pode até me traduzir para mim. Krishna, how is he? Tell me. Me fala como é que tá. I have to give some remedy to my assistant. Eu tenho que dar um remédio para minha assistente. Because the moment I get to translate, Porque quando eu... talking to him, he forget just
Eu peço para ela traduzir, aí ela começa a conversar com a pessoa e esquece de traduzir. Aí, viram o que acontece? Ela conversa. Tudo certo, então? É isso mesmo? Tá bom? O que vocês observaram nele, no paciente? Vocês observaram alguma coisa no paciente? Smiling more. Before the first year you saw it, Ele está sorrindo mais, né? Antes ele estava mais sério, ele estava quase enfesado, né? Agora ele não está nem um pouco assim, ele não está com nenhuma expressão. Olha o rosto dele. Ele está sorrindo. A gente vê um sorriso aqui, ó. Dá pra ver até o dente, ó. Ó o dente. Ele tá falando, mas não tá falando tanto. Tá falando mais. Esse movimento de umedecer, não sei se ele umedece os lábios, ou se umedece os lábios o tempo todo. Eu contei, não sei, mais de 6. Só nos minutinhos eu estava olhando. yeah. Não chega a se expor a língua, não chega a botar a língua para fora, mas ele umedece. Probably because of Provavelmente porque o remédio acaba causando uma secura nas membranas mucosas, nos lábios, né? E os tricíclicos, os antidepressivos, sem dúvida, causam isso, não só dos lábios, mas também do reto. Então, isso acaba fazendo com que eu fique com prisão de ventre. Então, não é uma questão somente de colocar a língua para fora, é mais uma questão de, como você bem detectou, umedecer os lábios para contrariar essa secura. A gente vê que ele está também sorrindo, ele está rindo, está feliz. E aqui ele tem que estar livre de qualquer medicamento e de qualquer sintoma sifilítico. Aqui ele não está com raiva de ninguém, ele está trabalhando, embora ele esteja trabalhando num trabalho que ele considera ruim, ele está trabalhando e está tendo agora confiança para buscar trabalhos melhores. okay. So what are the rubrics? Or as you said, we have to approach this case Quais são as rubricas, então? Como a gente disse, esse caso tem que ser abordado de uma perspectiva diferente, usando uma trajetória diferente. E essa trajetória inclui a importância dos sintomas físicos. Se houver alguma mudança na constituição, disposição mental, isso também deve ser levado em consideração. Ou então volta e recorra à disposição original. E aí a gente vê a mudança entre a disposição, a disposição original e a mudança na disposição são o quê? everybody say together. Todo mundo, junto. O que são? What is the original disposition? Qual que é a disposição original e qual é a mudança na disposição desse caso? Angry and stubborn. Ele estava com raiva e era teimoso. Então, a gente precisa de um remédio raivoso e obstinado. As she very rightly E, como ela nos disse, todas as rubricas, she very rightly told us all the rubrics that we need to take. na realidade, ela já nos disse todas as rubricas físicas que têm que ser tomadas na esfera física, que são sifilíticas. Quais são as 3? Você disse 3, né? Para lembrar. Periodicidade. Né? Periodicity. Periodicidade. All the time the complaints were recurring in September and October. It was recurring 3 years, it recurred, and then it would get better for some time.
Sorry, ela sempre reclamava em setembro e outubro, e a queixa acontecia em setembro e outubro e era recorrente já há 3 meses. Só que dessa vez, no 4º ano, chegou setembro, chegou outubro e não houve uma recorrência. Então, como você disse, a periodicidade, número 2 é o quê? Os gritos durante o sono, né? Ele acordava assustado. Periodicity, which one? Não, a periodicidade de quê, exatamente? De qual rubrica? Anual? No, what kind of period? Anual. Anual, exatamente. Periodicidade é anual. Ou seja, as queixas voltavam ano atrás de ano, sempre na mesma época. Ok? Qual que é o próximo? Número 2. Né? Acordar assustado, gritando, né? Shaking during sleep. Isso, os gritos são sifilíticos, né? Então, quando a gente acorda gritando, como se tivesse tido um pesadelo terrível, ou tivesse visto alguma coisa muito assustadora, ou tivesse tido um terrível pesadelo, aí ele acorda gritando. Qual é o número 3? Espasmos ou não? Espasmos, né? Não. Não, espasmos não. Você me falou mais cedo. Involuntary jerking in the sleep. He has jerks. Na realidade, espasmos sim, só que a tradução é a mesma para as duas palavras. São os espasmos involuntários. São aqueles espasmos involuntários durante a noite. Então, os gritos, os espasmos involuntários durante o sono e a periodicidade, que é anual. Então, é isso mesmo. São esses os 3 sintomas físicos, que são sifilíticos e que são característicos. Então, a gente precisa de um remédio raivoso, obstinado. Também grito que acorda do sono. Também para os espasmos involuntários. Aquele movimento repentino dos músculos durante o sono com periodicidade anual. Eis as rubricas. E aí, quando eu tomei esse caso, a gente viu que havia vários remédios. Licopódio, sulfur, tuberculinum, natimune, rustox, também tuja. Licopódio, eu já falei, eu já dei para ele. Então, licopódio tá fora. Tuia. Pode ser tuia? Ele pode ser tuia. 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 Qual é o sintoma principal desse remédio? Sensação de ilusão, como se a pessoa fosse feita... a sensação de que a pessoa é feita de vidro, de alguma coisa delicada. E como resultado, ele aparece na forma de... Por causa dessa sensação de que ele é delicado e pode quebrar, essa pessoa se torna mais... Qual a reação? A pessoa se torna mais cuidadosa. E essa tremenda ansiedade de saúde, a pessoa começa a tomar o cuidado extremado de si, a pessoa extremamente cuidadosa, pessoas extremamente cuidadosas. Então, é mais do que ansiedade de saúde simples, é o medo de que as pessoas vão se quebrar, que alguma coisa vai acontecer com elas. E aí, elas começam a se cuidar muito da comida, da dieta, dos exercícios, né? Ou seja, um cuidado excessivo. Não é só com a saúde, mas também cuidado com o dinheiro, com o trabalho, a pessoa se torna meticulosa. As pessoas falam que tuia é como se fosse um arsênico calorento. É como se fosse um arsênico calorento. E a tuia segue bem o arsênico. Se você vir um remédio... Sim, esse também é o
esse também é um remédio arsênico calorento, mas está relacionado com os vasos sanguíneos, gangrena, etc. Mas tuia é realmente clássico. É uma versão calorenta do arsênico. É uma versão com extremo cuidado, extrema ansiedade. Então, outro sintoma da tuia é segredo, sigilo. A pessoa é extremamente sigilosa. Então, ela esconde coisas das pessoas voluntariamente, de propósito, porque eles não querem que ninguém fique sabendo disso. Eu dei um exemplo para vocês do assistente do Dr. Vijay Kar. Um outro jovem doutor estava trabalhando com ele. Ele tinha aqueles alunos, aliás, colegas dele da universidade, né, que já eram colegas deles há 5 anos e meio, depois passaram por um ano de treinamento e continuaram trabalhando no consultório do Dr. Vijay Kar. Esse moço era casado, tinha um filho e nenhum desses amigos deles sabia disso. Achava que ele ainda era solteiro. Ele escondeu isso de todo mundo. Eles só descobriram isso, o estado civil dele, depois de 8 anos de convivência, né, na faculdade, no treinamento, na residência. Então, isso não tá presente. Carbo vegetales, né? Carbo veja. Tá, não tem suor, não tem a raiva do carboveja é suprimida, tem uma supressão, né? Ela explode, depois se acomoda. Lentidão está presente nesse menino, mas não de uma forma que qualificaria ou se aplicaria ao carboveja. Qual o próximo? Rostox. Ele pode ser Rostox? Não, ele é muito meigo, muito respeitoso, muito obsequiosa, obediente. É extremo respeito pela pessoa do sexo, né, mais velha, né? Sim, senhor, pois não. Como se fosse um garçom no restaurante, né? Que é muito gentil, muito atencioso, muito respeito, servil, né? Obsequioso, né? Muito meigo, né? Isso cobre essa rubrica. A constituição básica do nosso paciente é, né, apesar disso aqui não cobrir, é o quê? Raivoso e teimoso, que o Rostox não é, de jeito nenhum, né? Então, e a inquietude física também. A inquietude física que, nesse paciente, não, nenhuma inquietude. Ele ficava sentadinho durante toda a consulta, quietinho lá, sem se movimentar. Natrumur, ele pode ser natrumur? Pode? Ele é reservado, sim. Que mais? Uma gravação pelo sol. Que mais? Reservado, sim, já falamos. Raivoso também. Natro. Vai... Em algum lugar ele vai ter um desapontamento com alguém, né? Esse é o primeiro caso, primeiro aspecto. O segundo aspecto, não tem amor pela música. Ele não gosta de música. Não tem desejo de comida salgada, ou peixe, ou o que seja. Então, essa agravação pelo sol é muito forte. 5 marcas. Muito importante. Algumas pessoas falam que se você não tiver agravação pelo sol no natro, num paciente, você não deve prescrever esse remédio. Tuberculino.
Ou seja, não tem inquietude, né? Repetindo. Não tem desejo de viagem. Não é muito magro e esbelto. Não é destrutivo, não é violento. Não tem amor para carros rápidos, ou excitamento, ou perigo, ou a velocidade no tuberculino é muito rápida. E esse paciente é muito lento. Sulfur. Não. Tá, não tem essa fachada. Não tem esse pseudoísmo. Não tem aptidão artística. Não tem essa sensação de queimação nas palmas, na palma da mão e nas solas dos pés. Nada. Não tem essa preguiça, indolência. Ele foi um bom aluno, ele era diligente na infância. Um bom aluno, diligente. Licopódio, eu já tinha dado. Qual foi esse remédio? Não, nesse tipo de caso, eu nunca dei. Antimônio tartárico? Foi isso que foi falado? Tuia. Sim, mas não tem mais nada aí. Disposição, sim. Combina? Mas eu não vi nada mais aí. Tuia ou anti-tart? Não sei. Esse aí eu não sei. Então, como eu disse, a disposição básica era teimosia, raivoso, né, agradável com as pessoas de fora, mas raivoso com os membros da família. Então, não houve muita mudança. Então, para descartar qualquer confusão, se a gente vai usar o anti-TAC ou tuia, a gente vai analisar mais um caso e depois eu dou a resposta. Eu digo qual é o remédio para vocês. Vamos ver mais esse caso, a gente vai manter o suspense por mais alguns minutinhos. Estou falando isso porque é um caso inovador. Eu nunca tinha visto esses sintomas. Os únicos sintomas são essa falta de sono, também aquele tremor no peito, também congestão, também dificuldade de respirar, expectorar. Infeliz, incontente, ou descontente, perdão. Talvez, vamos ver. Eu vou mostrar outro caso para vocês que talvez deixe mais claro. É um caso de um recém-nascido que não estava progredindo, com alguns dos marcos de desenvolvimento atrasados. Era uma criança que não conseguia ganhar peso, inclusive. Ela chegou até o paciente com 6 meses de idade. É uma criança prematura por 30 semanas e o peso na hora de nascer era de apenas 1 quilo. A mãe sofreu de hipertensão durante a gravidez e por isso que houve o parto prematuro. A mãe entrou no hospital, ficou por 15 dias internada no hospital durante a gravidez. E o filho ficou na UTI neonatal por mais ou menos 1 mês e meio, por mais de 1 mês e meio. É o que nós chamamos de NICU, que é a UTI neonatal lá na Índia. Ele ficou durante 1 mês e meio depois do parto por causa do baixo peso e também a gestação de apenas 30 semanas. Ele não estava conseguindo ganhar peso, ficou esse tempo no hospital e depois de nascer, inclusive, a criança não conseguia nem beber leite. Ele, inclusive, não recebeu nenhum tipo de alimentação oral, apenas fluidos intravenosos, isso durante 20 dias. Durante 20 dias, ele recebeu apenas remédios, não bebia leite nem nada.
de uma forma ou outra, não sei como, ele conseguiu sobreviver esse período. E aí depois, lentamente ele começou a melhorar. E quando essa criança foi de volta para casa, ele saiu da UTI neonatal depois de 1 mês e meio, ele tinha apenas ganho 250 gramas. Então, ele tinha 1 quilo quando ele nasceu, e quando ele saiu do hospital, apenas 1 quilo e 250 gramas. Agora, ele recebeu plaquetas e anticorpos durante a internação. Não sei muito bem por que eles deram as plaquetas, porque não é uma questão de imunoglobina, mas tudo bem. Eu não sei muito bem por que eles fizeram isso, mas tudo bem, foi o que aconteceu. A criança não estava ganhando peso, não estava engordando tanto quanto deveria. E depois de 6 meses, quando ele tinha 6 meses, perdão, e ele chegou até meu consultório, ele tinha um peso de apenas 4 quilos. Então, depois que ele voltou para casa, ele ganhou um pouco de peso, mas continuava muito abaixo do peso, porque com 6 meses ele tinha apenas 4 quilos, perdão. E ele ficava doente frequentemente. Sempre tinha alguma queixa. Ele sofria de tosse, vômitos, diarreia, etc. São esses os típicos queixas dessa criança. Qual é o miasma básico nesse caso? E o que se apresenta? Isso, senhora, é sifilítico com uma apresentação de SORA. Isso tem a ver com a nutrição. Então a nutrição estava deficiente. Ele não conseguia se nutrir corretamente. O principal problema que ele tinha era, sempre depois de se alimentar, ele vomitava. Ou seja, logo depois dele beber o leite, ele imediatamente vomitava. E ele ficava engasgando, inclusive, durante algum tempo depois de vomitar. Então, ele vomitava, né? Depois ele ficava engasgando daquele jeito. E uma náusea severa, como se ele estivesse prestes a vomitar novamente, recorrentemente. E ele vomita uma vez, né? Sai tudo. O leite todo sai, e aí depois ele continua engasgando como se fosse vomitar. Também gripes e tosses recorrentes com congestionamento no tórax, né, no peito. Quando ele foi até meu paciente, ele já sofria desses 2 sintomas há 2 semanas. E no passado ele tinha tido diarreia que tinha uma coloração clara, transparente. Todos os marcos de desenvolvimento estavam atrasados. Quando ele chegou até mim, ele tinha 6 meses, ele não tinha desenvolvido bem até então. Ele não tinha dente aparente. E ele não conseguia se sentar, nem mesmo com ajuda. Muito menos por conta própria. Uma criança de 6 meses normalmente consegue se sentar sem apoio. E se não conseguir sem apoio, sem dúvida. Mas no caso desse paciente, ele não conseguia se sentar nem com ajuda. E a mãe, esse era o segundo filho, né, da mãe, era um filho que não tinha sido planejado, a mãe não queria ter tido esse filho. O irmão mais velho tinha mais ou menos 9 anos de idade, era uma irmã, perdão, mas, no entanto, o marido obrigou que ela mantivesse o filho. Ela não quis abortar, ela quis abortar, mas o marido não deixou, então ela teve o filho. A mãe chorava muito durante a gestação. Ela se sentia muito só, se sentia deixada de lado, porque
o pai a deixou de lado, né? O outro filho tinha 9 anos de idade, então ele concluiu que ia ser muito difícil para ele ficar com 2 crianças, 2 filhos, ia dar muito trabalho. Então, perdão, isso é o que a mãe disse, né? A mãe disse, então já que vai dar tanto trabalho, vamos interromper a gravidez, mas o marido a obrigou a manter o bebê, a ficar com o bebê, a não fazer o aborto, e quando eu falei com a mãe, ela chorava ao falar sobre isso. Ela se sentia muito sozinha, se sentia desamparada durante a gravidez. É como se ela não tivesse uma escolha, como se ela tivesse presa com aquela criança, se ela não tivesse escapatória, por assim dizer. É porque é uma criança prematura, com os marcos de desenvolvimento atrasados, que não está progredindo, que não está engordando, não está ganhando peso. A mãe tinha sofrido de hipertensão aguda durante a gravidez. Não, as crianças prematuras costumam ser sifilíticas. De cesariana costumam ser sifilíticas. Porque você está indo contra a natureza. Você está indo contra o período estabelecido pela natureza. Deficiência, né? Como ele. Mas é sifilítica mesmo, pelo que o senhor colocou, né? Tendo também a sífilis, né? Mas a psicose por deficiência, por diferença. What disability? Psicose por deficiência, no caso. Psicose, por deficiência. No. The child basic miasm is syphilitic because o miasma básico era sifilítico porque ele nasceu prematuro. As crianças prematuras são sifilíticas. Isso por causa da mãe. A mãe é sifilítica, então a criança também. É justamente por isso, é por isso que o corpo ejetou aquela criança, tirou aquela criança porque a mãe estava sifilítica. Agora ela reclama de tosse, de gripe, de febre e também da incapacidade de ganhar peso. Isso é SORA, é uma questão nutricional. A rinite, por exemplo, bronquite, gastrite, todas essas inflamações são sóricas. São principalmente doenças das crianças. Então, antes do miasma era sifilítico, depois SORA. Agora, sem dúvida, há essa fase sifilítica, sem dúvida. E quando vocês virem o vídeo, vocês vão perceber isso. Inclusive, só de ver o paciente, vocês vão ver que ele é um paciente sifilítico. Apetite muito ruim. Ele quase não comia nada e amamentava da mãe e também recebia leite externo, recebia leite industrial. E com 6 meses de idade ele ainda não tinha comido alimentos sólidos, somente o leite, tanto o leite da mãe quanto o leite comercial. Até mesmo para tomar o leite era a força mesmo, porque ele mesmo não queria tomar. Defecação normal, urinava muitas vezes durante o dia e à noite. A mãe já não aguentava mais, ela reclamava, nossa, eu não aguento mais. Cada alguns minutos ele faz xixi, nossa. E lá na Índia, nós não costumamos vestir fralda nas crianças durante o dia, né, quando as crianças estão em casa. A gente usa uns guardanapos de algodão, porque é muito quente lá, tem muito suor, então a gente vê que as crianças ficam coçando, então a gente tenta utilizar em vez dessas fraldas, umas fraldas de algodão, que são melhores para a criança. Agora, se a criança urina várias vezes, você já imagina, isso dá um trabalho horrível para a mãe. Ele também sente muita sede, gosta de beber muita água, não tem nenhum desejo incontrolável, porque ele não come nada, né? Então ele nem sequer tem desejo por nada. Perspiração, principalmente nas costas, o suor não tem odor, também não tem mancha na roupa da criança. O sono está normal, mais até do que normal. Na realidade, a criança dorme muito,
18, 19 horas por dia. 18 a 19 horas por dia. A criança dorme. Ter mais, né? Ele pode tolerar o ar-condicionado melhor. Ele precisa do ventilador e consegue tolerar também o ar-condicionado, o ventilador e ar-condicionado. Sol, nada, porque ele ainda não foi levado, né, ao um espaço aberto onde ele ficasse exposto ao sol, porque ele é bastante frágil, então. Mentais. A criança é muito raivosa, chora muito. Quando está com raiva, grita, né? E para um neném tão novinho, ele tinha uma voz muito alta. Ele não ia com ninguém mais da família se ele visse a mãe. Na Índia, né, a família nuclear e estendida mora na mesma casa, né? Mas então ele ia com a vovó, mas se ele visse a mãe, ele só iria com a mãe. Ele não aceitaria o colo de outros membros da família. Então, nem pensar em ir no colo de estranhos. Nem pensar, nem pensar. Né? Quando ele não aceita o colo de outros membros da família, então, de forma alguma, ele aceitaria o colo de estranhos. De forma alguma. E ele queria atenção, exigia praticamente atenção constante da mãe. Ficava grudado na mãe e queria ser carregado o tempo todo. Muito irritável, né? Quando doente. Dá para lidar com ele, mas quando está doente, muito irritável, irritadiço, acima do controle, quase incontrolável. Se a mãe quisesse que a criança se sentasse, mesmo com apoio, né, e tudo mais, ela tinha que estar presente. Tá? Ela tinha que sentar-se com a criança, né, ao lado da criança. Aí a criança se sentaria, né, claro, com apoio, e em alguns minutos a criança ia ficar inquieta e a mãe tinha que tomá-la no colo e andar com ela. O remédio tá claro, né? Então, criança que quer ser carregada, irritadiça, irritável, não gosta de comer, não gosta de beber, calorenta, sedenta, sua mais. A criança gosta de tomar banho e gosta de massagem. Tem um grito muito alto, né, uma voz muito alta quando grita. Então, mesmo quando a criança chora, o choro é alto. Quando ela está protestando contra alguma coisa, é voz alta. E durante as viagens, a criança se sente confortável. Vamos ver esse caso? Vamos ver essa criança?
अच्छा लेने तेड़ों ने तो Esse é o bebê. Então, eu estou perguntando para ela, se você não tiver com o bebê no colo, o que vai acontecer? E a resposta é... अच्छा First of all, he would yes, carry me, carry me, carry me. Still if the mother why he wants to be carried all the time? Why? Super. why he Super was carry. What do you want to do? Por que ele quer ser carregado o tempo todo? Olha só, eu quero que vocês observem a criança. so far what have you observed? Play. O que vocês já conseguiram observar? So far, yes. What have you observed? O que vocês conseguiram observar? Microfone, por favor. So cute, no? Bonitinho, né? Cuti-cuti. Yes or no? Engraçadinho, não é? Sim ou não? No? Não? Você não acha que é bonitinho demais? Não, gente, fofíssimo. Give me Ganesh. Um mini Ganesh. Você não acha ele bonitinho, fofinho? Por quê? This is very important. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Hold on. This thing. Jesus. A implantação, Wait. Okay, go ahead now. implantação baixa das orelhas. Orelha jabana também. You mean like, yeah, oh. E baixa também, né? Low, Oh. né? Very good. And what else? A face... O que mais? É face hipocrática que fala? Faces hipocrática? Essa faces. Que face que é essa? Hi. Que face que é essa que fala assim? Yeah, but what is wrong with the face? Qual o problema com a face da criança? Isso é Elongated. What else? Ah, O que mais? envelhecido para a idade, né? Tem a carinha de velho, né? Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. What else? O que mais? Ele fica sempre ereto, né? Por 6 meses de idade. Yeah. And Mas ele okay. But é- no, first the observation. This ad. Essas propagandas, esses pop-ups são horríveis. Ele tem um olhar vivaz. Muito vivo. Yeah. Verdade. That's why I said he's smiling and laughing and. Ele tá rindo, sorrindo, né? Rindo. O que mais, gente? O que mais? Mais alguém quer falar alguma coisa? Criança retraída, apesar de estar sorrindo, deseja ser balançada no colo. How can you say he's introverted just by looking at him? Como é que você sabe que ele é retraído só de olhar? Não quer se relacionar com ninguém, só com a mãe. Ela não é criança espontânea, não. That doesn't mean introvert, my dear friend. No. If you can. Não. Apesar de estar sorrindo, ela só Maybe not social, yes. Hein? Not social. Não é sociável. Está olhando para cá, mas está segurando com a mãe. Querendo voltar para a mãe.
Então eu acho que ela é retraída. Yeah, that's fine, but that Tudo bem, mas não significa retraída. Né? Não tem como olhar para a criança e falar, é retraído ou não retraído. Isso aí seria um milagre. Fisicamente, esquece, tá, aspectos físicos. Tuberculino, o remédio está muito claro. Eu achei que ela tem uma carinha de ser assim, mais adulto. Ele não parece ser tão bebezinho, tão fofinho. Ele não é assim, ele é magro, ele tem a carinha de ser mais adulto, né? E dá a impressão, assim, quando eu olho para ele, parece que ele está achando que eu estou ameaçando ele. Ele está com a mãozinha na mãe, tipo assim, não chega perto de mim. Parece que ele está buscando a proteção na mãe. E a mãe está esquivando um pouco dele. no, not Isso that. é uma percepção minha. Agora, Adult, maybe a little more adult, yes. I will show you now. Okay. Talvez um pouquinho mais adulto, sim. Olha só, essa cabeça grande. Tá. Olha só, essa cabeça é alongada, né? As orelhas estão implantadas para baixo e são grandes demais para o rosto. E os olhos, eu estou colocando pointer aí para vocês, né? Tem esse inchaço, essas bolsas. Olhos de quê? O que vocês pensam? Olhos como se fosse de uma coruja ou sapo, quase em protrusão, né? Vocês estão notando? Olha essa a parte preta, né? Do olho, quase que ocupando toda a superfície. Então, vocês não viram quando ele estava se virando, né? Vamos ver. Observe tanto que ele está olhando para mim, a intensidade do olhar dele. Tá. Você não tinha visto isso, né? O que vocês veem? O que tá aí aparente para vocês? Sim, cabeça, sim, grande, mas o que mais? Não tem cabelo, né? Viram? Ok. Na parte posterior, né? Não tem cabelo, só na frente, né? Por quê? Né? Isso é isso que faz com que ele não seja tão fofinho. Mas assim, ele é assim meio feinho, né? Okay. Little bit. Meio feinho. As crianças são muito inocentes. Então, é ruim, né, falar que ele é meio feinho, mas é. Mas é sifilítico, o rosto, a cabeça. Você me perguntou, tá? Sifilítico. Não é um olhar de... Não é proporcional, né? A cabeça não está proporcional aos traços, né? Não é um colírio, por assim dizer. Então, e a criança olha para você com intensidade, com aquele olho arregalado, como se fosse uma coruja, até o globo ocular em protrusão, quase. E ereto. Tá, ele está falando então para a mãe, a senhora tem que prestar atenção, tem que sentar junto a ele. Mesmo quando ele está no colo da mãe, ele quer ficar nessa posição. Ele engordou. Olha o olho. Olha aquele olho realmente intenso, o olhar intenso.
E as bolsas, né, com olheira. Olha, o tanto de cabelo na frente e nada de cabelo atrás. Yes. We brought your appetite into. E em 2 meses ele engordou 2 quilos. E agora ele começou a comer tudo, de tudo. E aí, quando ela me falou a quantidade de comida que ele começou a comer, eu fiquei chocado. De manhã, legumes e verduras e uma tigela grande de alguma coisa. Então, mesmo se você visse essa criança, olha os lábios. Olha o lábio superior. Vocês conseguem ver o lábio superior? Está em protrusão e maior do que o lábio inferior. Ou seja, falta de proporção. Não é simétrico. Não é uma visão agradável. Ah, tá. Uma tigela de legumes e verduras, né? Que é com jaggery e açúcar. É um prato indiano, né? Muito popular, mas assim bem doce. E o jaggery é um agente adoçante. Então, ou seja, uma tigela grande de sopa. Então, para uma criança de 8 a 10 meses é muita coisa. Então, eu falei, uma tigela grande de sopa? Ela falou, sim, sim. Esse tanto de legumes, é isso mesmo? Olha só, a orelha, a cabeça, é como se ela tivesse sido, tivesse passado a máquina de barbear, a máquina 2 aí, né, tivesse sido raspado. Máquina de barbear, não, máquina de cortar cabelo. Agora ela está um pouquinho menos tímida, né, falando de novo da tigela de verduras, esse prato indiano que a criança come. E agora ele está comendo, né, um alimento bom. Eu estou super feliz. Se eu colocar ele sentadinho, se eu tirar ele do colo, ele começa a chorar. Então, se ele tiver acabado de dar uma dormidinha, aí ele vai estar bem nos próximos minutos, assim, depois que ele acordar de uma soneca. Mas se ele tiver acordado, ele consegue ficar um tempinho sozinho, uns 20 minutos, tá? Mas se não, ele tem que ser carregado. E se ele me vir, ele só vai no meu colo. Não aceito o colo de ninguém mais. Se eu colocá-lo para sentar, né, apoiado na parede com almofadas, ele fica zangado e aí ele começa a bater a cabeça na parede. Aí ele começa a bater a cabeça na parede, de repente, por isso que ele perdeu o cabelo, né, na parte posterior da cabeça. E se ele estiver dormindo, ele está sempre fazendo esse tipo de movimento. E se você não fizer o que ele quer, ele fica batendo as perninhas, né, contra o chão ou a cama, onde ele estiver. Como se fosse uma birra, né? Como se fosse uma criança dando birra. Eu quero. Né?
ele fica justamente fazendo isso, batendo as mãozinhas e as perninhas. E ele grita, aí quando você pega no colo, aí ele se acalma. Grita mesmo, grita mesmo, berra. Observem o rostinho dele. Nos últimos 15 dias ele vem dormindo sem apoio. E agora o problema é o seguinte, ele agora consegue se sentar, mas quando ele não alcança alguma coisa, aí ele fica com raiva, porque ele perde o equilíbrio. Então, ele não consegue alcançar as coisas, ele fica com raiva, fica bravo. Make him sit with support, right? Now he can sit without support. Okay. And then he tries to go and catch something. Then he gets irritated because he cannot. But is he now trying to move in the bed? He's trying to move forward, backwards? Not yet, not moving forward or backward in the bed. Ele não se movimenta para frente nem para trás na cama mais. He will turn on the side on Ele vira muito em cima do abdômen enquanto ele está na cama, mas ele sempre acaba caindo de costas. Ele não consegue ficar deitado de barriga para baixo. Motions are regular. Sleep is okay. motions are regular. Movimento regular, o sono regular. Now 15 hours he sleeps. Before Agora ele consegue dormir por 15 horas, perdão. Antes ele dormia quantas horas? Antes eram 18, 19 horas. Agora ele dorme 15. now the sleep is about 3 or 4 hours less than what he Então agora ele está dormindo 4 horas menos do que ele costumava dormir antes. so the mother said, oh, you take a bath. A mãe disse, ele toma banho, depois vai dormir. Antigamente, perdão, logo depois de tomar banho ele dormia. Logo depois de comer ele dormia. Tudo que ele fazia depois ele ia dormir. So before he used to sleep how many hours? 20 hours. 20. 19, 20 hours a day. Okay, 18, 19 hours. Now about 14, 15 hours he sleeps. Okay, now the rest of the time he's active, he's fresh. He's You do what he wants or you give what he wants, then he is happy. Ou seja, ele só fica feliz depois que ele consegue o que ele quer. Does he go to family members, Vijay family members, Vijay, Kodi person? Hi. Hi. Hello. Hi. Little bit of shyness. After all, there is Sora in there too. Tem Sorino aí também. Call them Eu chamo ele de Shiners. É o apelido que eu dei pra ele. He will go to every family member, but if he sees me, then only I have. Ele é uma criança muito retraída. Hi. Hi, hi. Want this? No, recording કરું છું. The mother is asking, oh, why are you taking this photograph? A mãe tá perguntando, por que você tá tirando foto? Por que você tá gravando ele? Por quê? Aí eu disse, pra deixar ele famoso no Brasil, pra que todo mundo conheça ele no Brasil. Because he's a preterm baby. Porque é um bebê prematuro, né? Ela perguntou, eu disse, por isso. કેટલા મહિને જન્મ્યો તો? What His birth was after 7 months. Ele nasceu com 7 meses, foi o que eu disse, 30 semanas de gestação. And what was his birth weight? How many days he was in ICU? 1 month and 1 week. Okay. Only 1 kilo 250 grams only.
Quando ele saiu da UTI neonatal, ele tinha apenas 1 kg e 250 gramas. E isso depois de ficar mais de um mês no hospital, 1 mês e meio no hospital. Atualmente ele pesa 6 quilos. When he came to me, his weight was 4 kgs, right? Kar એનો વજન કરો અત્યારે ચાલો. When he came to me, he was 4. First 20 days only. Nos primeiros 20 dias ele só recebeu remédio intravenoso, sem qualquer fluido, sem qualquer água, sem nada. Why this preterm delivery? For what? Because I got the pressure, blood pressure problem. Mother had hypertension during pregnancy. Ela teve hipertensão durante a gestação. 79.7. Okay. Trigger. Yes. See, now sits without any support. પાછું ટેપ કરો જ્યોતિ જ્યોતિ ટેપ. Sentado sem apoio. આવો કર્યો. 73.7. So it is now 6.1 kgs. Right. Good. So 1 kilo 400 gram, 1 kilo 500 gram જેટલું વજન વધ્યું એનું. Good, good. See? Moment he was left alone. Viram, é que na hora que a mãe se separou dele, ele começou a reclamar. What happened? What happened? What happened? Say hi. Hi. Hi, hi. Say bye. I whistled at him. Então eu assobiei para ele, né? E finalmente ele sorriu. Ele reagiu com um sorriso ao meu assovio. પહેલા બહુ કિસકિસ કરતો ને ક્રેન્કી બહુ હતો ને વેરી ક્રેન્કી વેરી કિસકિસ ને હા ના એ ક્રેન્કી નહોતું ક્યારે હમણાં એ 15 દિવસથી એવું કરે હમણાં પણ એ તો હમણાં જે આ તો કરે છે એ હમણાં એ તો થોડું થશે જ કેમ કે હવે બધું શીખશે ને he is getting irritated because he wants to move and he cannot, you know, he wants to take things and he cannot. પણ એને એનું જે જોતું હોય એ આપી દો ને then he You give him whatever he wants, then he is quiet. Se você der para ele o que ele quer, aí ele fica calmo. Se não, ele fica irritadiço. Então tem que dar para ele o que ele está pedindo, o que ele quiser. So then again is not. But before when he was small, was he very cranky or irritable? No. But when he is to cry, he has to be carried. When he is hungry, does he cry? No. He is to not cry for hunger, only when he Ele não chora quando ele está com fome, só quando ele quer ser pego no colo. What about is when he does urine, stools, motions jai, pipi kare, to rade ke nahi? no crying even when he passes urine or Ele não chora nem quando ele defeca, nem quando ele urina. અને વારંવાર જે શરદી થતી છે ને એ હવે અત્યારે છે શરદી ખાંસી કાંઈ no recurrent cold, no colds cough, and right? coughs are not there. The recurrent colds and coughs what he Aquelas gripes e tosses recorrentes que ocorriam antigamente, que ele tinha que tomar antibiótico, já não acontecem mais. And he's trying to talk now, trying to speak few words. What he's trying to speak? baba baba is trying to speak mother. Ele está querendo falar, ele está começando a falar agora, então ele está falando mamá, papá, papá. Está começando a falar, ele está tentando dizer papai e mamãe. Okay. Total what is his, how old is he now? How many months? now he is 11 months 11 months. He is with us since June, right? So June થી બીજો શું શું તમે એનામાં પોઝિટિવ શું શું ચેન્જીસ જોયા? હવે બીમાર ઓછું પડે છે Now he is falling less sick. Agora ele fica menos doente, menos frequentemente. Recentemente ele não ficou doente. Agora esses olhos, esses olhões dele são bem sifilíticos. É quase olhos de coruja com globos oculares protuberantes, né? A gente vê que o cabelo cresce desproporcionalmente, também a cabeça também não é proporcional, a gente tem a orelha de abano, tem aí o lábio protuberante.
É parecido com o Popeye, inclusive. Lembra do desenho animado do Popeye? E também tem aquelas orelhas grandes, né, do Popeye. Not much changes of weather causes any problem. As mudanças de clima já não causam mais tanto problema para ele. Ele não fica mais tão doente com as mudanças climáticas como ele ficava antigamente. Before he would Antigamente ele não comia, depois ele passou a comer, mas se mudasse a comida dele, se desse alguma comida diferente, nova para ele, ele não aceitava. Aí ela está dizendo que agora ela já consegue dar uma comida nova que ele não conhecesse e ele aceita e come. He's feeling very hungry, quantity of food has increased, he's eating willingly. पहले એને force કરીને કરવો પડતો feed him પરાણે No, you used to take time. but I take should a lot of time to eat before. Antigamente era muito difícil ele se alimentar. Antigamente a alimentação demorava muito tempo, ele demorava muito tempo para comer, enquanto que agora ele come rápido. He likes food, he's willing to experiment. Agora ele gosta de comida, ele prova comidas novas, ele come mais rapidamente, etc. Não demora tanto tempo. E ele está disposto a provar novas coisas. બીજું કાંઈ any other problems? Say this. Olhem só. O que vocês observam aqui? O que vocês observaram aqui? Toda vez que a mãe coloca ele na mesa, ou tenta colocar ele na mesa, ele se retrai de volta em direção à mãe. Ele sempre tenta voltar para a mãe. E uma coisa que vocês observaram nesses últimos 8, 10 minutos de vídeo, o que mais? O que mais vocês observaram nesse vídeo? Mais alguém? Restless, yes. Okay, fine. Ok, inquietude, ok. Mais alguém? Vamos fazer a pausa para o café. Mas antes, nenhuma vez a mãe deitou ele no colo dela. Ele nunca ficou horizontal em momento algum no colo da mãe. Em momento algum a mãe ninou ele dessa forma, horizontalmente. Ou ela segurava ele assim, ou tentava colocar ele sentado e depois pegava ele de volta. Nem uma vez, durante o vídeo inteiro, a mãe colocou ele horizontal no colo. And he's more now happy, right? He's more happy child. Playful and happy child. Now he is a playful and happy child. Yes. Yes, yes, yes. He wants that thing, huh? He's trying to take that. Now he wants things. Agora quando ele quer pegar alguma coisa, ele tenta pegar, e aí se ele não consegue alcançar, aí ele fica irritado. Se ele não consegue alcançar ou não consegue levantar o que ele está querendo pegar ali, ele fica irritado. Pois não. Um olhar bem vivo, né? Pode-se dizer que ele é desconfiado, ele olha para o senhor. Dá para dizer que ele é desconfiado? Ou é curioso, assustado? Porque assim, o tempo todo ele vai para a mãe e te olha, te olha, te olha. Yeah, I would not say. Eu não diria suspeito, nem... Eu diria tímido. Ele é tímido, porque eu sou um estranho, né? Foi o que a mãe falou. Ele não gosta muito de estranhos, ele não se dá bem com estranhos. E eu sou o estranho que está ali olhando para ele atentamente. Então ele vai lá, olha para mim, tenta olhar rapidamente, mas ele fica com medo e se retrai. Então é mais ou menos como o que eu falei. A Sora está ficando cada vez mais proeminente. Ele está cada vez mais tímido. E a gente vai ver
que isso aqui já passou há algum tempo, ele já está um pouco mais aberto, né? Já passou algum tempo que ele está no consultório, então ele está explorando um pouco. Mas se fosse outra criança, provavelmente já estaria no chão, correndo, pegando tudo da estante, jogando tudo pelos lados, mas ele não. Acha, if he does not like something, he throws. If he wants something, he takes it. Mais uma vez, ele tenta pegar alguma coisa, se ele pega e não gosta, aí ele fica irritado, joga longe. Without support, he is sitting now for at least a few minutes. For half an hour, he sits without support. More than half an hour sits without support. Ele consegue se sentar durante meia hora sem apoio. Agora, inclusive, ele já fica de pé, né? Quando a mãe segura, ele fica de pé. Quando a mãe faz o sinal com os dedos. Recentemente, ele passou a ficar mais receptivo aos vizinhos. Silêncio, por favor. Se for importante, por favor, compartilhem com o resto da sala, comigo, inclusive. Então, recentemente, bem recentemente, ele agora vai até o vizinho. Isso se ele estiver bem alimentado, né? Se ele estiver com a barriguinha cheia, se ele estiver feliz, aí ele aceita o estranho. Ele vai e fica com o estranho durante alguns minutos. Finalmente, aquele sorrisão de uma orelha a outra. Finalmente. Agora sim ele pode ser até bonitinho. Se a gente vir com o ângulo certo, a iluminação certa, aí sim. Desse ângulo aqui, sorrindo, aí dá para passar como bonitinho. E a mãe? A mãe tá tão feliz. Olha só, a primeira vez, quando a mãe veio até o consultório da primeira vez, ela estava chorando. Ela estava em lágrimas e ela estava bastante cética. E eu disse para ela, olha, eu posso te ajudar. Aí ela disse, você tem certeza? Eu já estou tão cansada. E aí ela contou de todo o problema da gravidez e realmente o histórico era péssimo. Agora a mãe está feliz. Yes, yes. Very good, very good. Yeah. Again, back to the mother. Woo! Woo! Before you used to give some formula milk or cow's milk? Formula milk. Now he's taking buffalo milk and without any problem. Before he was only on formula milk. Antes ele tomava leite comercial, tomava leite em pó e agora ele consegue tolerar o leite normal. E mesmo depois dele passar a tomar o leite normal, ele sofreu com diarreia durante alguns dias, mas depois não teve mais problema. Ele passou para o leite de búfala. Na realidade, ele teve diarreia alguns dias depois, mas depois regularizou. Mesmo o leite comercial, ele não conseguia digerir muito bem. Ou ele ficava com diarreia, alguma coisa assim. Diarrhea immediately after. Now we can take buffalo milk also. Então agora ele consegue tomar também leite de búfala. Now he's responding. Agora ele está respondendo. This is extreme. Isso aí é uma timidez extrema. Dá para ver como ele se retrai em direção à mãe.
Ele vai em direção à mãe, né? A constituição dele está mudando agora. Porque ele não está mais entrando em Sora. You are eating. Now he is even eating nuts. Agora, inclusive, ele come nozes. Que é muito difícil, né? São muitas proteínas, é difícil de digerir, mas ele come amêndoas, ele come caju, castanha de caju. I make it like a powder. Eu dou pó, né? Eu pulverizo para ficar mais fácil para ele comer. Ok? Então, vamos refletir sobre essa criança. Lembrem dela durante a pausa para o café e a gente vai retomar a discussão. Depois a gente vai falar sobre a resolução desse caso. Obrigado.